Olha, atenção, se você é uma bandida, pistoleira, envolvida em atividades criminosas de alto risco, tem um interesse em relacionamento. Você tem a oportunidade de fazer o Xi Jinping, o Trump e o Putin assistir um discurso seu. E aí você vai falar pra eles, eu tô preocupado de equiparar o Comando Vermelho a terrorismo. O Trump vai falar, tá, acho esse cara um tonto. O que o Putin vai olhar e vai falar, tá, esse cara é um tonto. O que o Xi Jinping vai olhar e vai falar, meu, por isso que a China tá crescendo, esse país tá essa bosta aí. Uma coisa que hoje tá muito... O que eu tava observando, né? Acho que a gente já até passou por esse ponto. O Lula tava com um nível de desaprovação muito relevante alguns meses atrás. Depois de todo o embate ali com o Trump e tudo mais, e o enfraquecimento do dólar, acho que com relação a todas as outras moedas, inclusive a do Brasil e tal, isso veio melhorando. A popularidade do Lula veio melhorando aí nos últimos meses, né? Só que agora tem um outro fator relevante que veio à tona. E aí que é algo que pega no dia a dia das pessoas muito, que é segurança pública. E esse debate, acho que ele foi acalorado, né, pela operação no Rio de Janeiro, que acabou gerando mais de 100 mortes e tudo mais, né, de policiais, bandidos, né, alguns policiais, a maioria ali, pessoas que estavam trocando tiro com os policiais e tudo mais. E aí voltou esse barulho. E uma das coisas que está sendo discutidas é considerar, né, facções criminosas como grupos terroristas. E aí, confesso que eu tô meio por fora desse assunto, quais são os pontos positivos da gente fazer isso, tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas uma coisa já é certa, parece que o governo do PT é contra transformar, né, facções criminosas, considerar organizações terroristas. Qual que é a opinião de vocês sobre isso, né? O que isso pode trazer de benefício, o que isso pode trazer de malefício para o Brasil? Vamos entrar nesse debate aqui de segurança pública, porque, de novo, né, é algo que no Brasil sempre chama a atenção, porque é um país inseguro. Só para responder a sua pergunta, né? Pontos positivos de você considerar facções criminosas como terroristas, inclusive um dos projetos que fazem isso é o meu que está em tramitação na Câmara. O sujeito vai pegar mais tempo de cadeia, ele vai cumprir numa cadeia de isolamento, num regime disciplinar diferenciado, vai ficar mais difícil dele lavar dinheiro e ter acesso ao sistema financeiro internacional. Então, basicamente, você vai, os pontos positivos é que você vai endurecer muito, né, o enfrentamento. Por exemplo, o Brasil, ele é integrante da ONU, a ONU tem o GAFI, que também é utilizado para você fazer o monitoramento de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo e tráfico internacional de drogas ao redor do mundo. Então, toda a cooperação internacional, que não é, vai invadir os Estados Unidos, o Brasil tá permitindo que os Estados Unidos entrem no Brasil se considerar terrorista. Não, peraí, os Estados Unidos, eles entram na Europa quando eles quiserem, né, e os países europeus consideram, né, inclusive eles que começaram a considerar, né, terrorismo, vários atos que antes eram só de associação criminosa. Né, a Itália, né, com a máfia italiana, né, os próprios Estados Unidos, e não ninguém sai entrando no seu país porque você resolveu endurecer o enfrentamento a algum tipo de criminoso. Só entra americano se a gente permitir que entre americano, independentemente de qual seja a nossa lei penal, né? Então, ponto positivo. Ponto negativo, se você for um terrorista, você tem um ponto negativo que você vai se dar mal. Agora, para a população, não existe nenhum ponto negativo de você equiparar, né, uma facção criminosa a terrorista, né? E o projeto do governo, que é genérico, né, tem alguns aumentos de pena, né, o que é bom, mas ainda é um aumento de pena menor do que a gente propõe na Câmara, mas tem uma pegadinha. Ele cria a figura do faccionado privilegiado. O que é o faccionado privilegiado? Se ele for réu primário e se ele não for líder ou financiador de facção, ele pode ter sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. Então, um projeto que deveria endurecer o enfrentamento à facção criminosa tem o que a gente chama de um jabuti, numa pegadinha, que permite que você diminua a pena do faccionado, do cara do PCC, do Comando Vermelho, em 2/3, desde que ele seja réu primário e desde que ele não seja o líder da facção. A gente sabe que no Brasil, quem é faccionado, o cara pode ser réu primário depois de ter cometido vários crimes, só que ainda não transitou em julgado. Né, ainda não foi condenado em segunda instância, em última instância, né, o crime que ele cometeu. Então ele pode ainda ser um réu primário, mesmo antes de terem descoberto os vários outros crimes que ele cometeu. Não sei se você chegou a ver a ficha da maior parte das pessoas que morreram na operação do Rio de Janeiro, e teve também a denúncia do Ministério Público. Cara, são imagens assim
chocantes do que eles fizeram, né? Pô, o cara que é amarrado, pelado a um carro e, mano, ele foi arrastado por um tempão para ele delatar a gente de outra facção. Uma mulher que foi amarrada também ali numa gaiola, encheram de gelo, deixaram ela pelada, assim, até ela punindo ela também por não colaborar com a facção. Então, cara, torturadora, a gente da mais escrota possível, que tá ali, que muitos, ainda bem que foram mortos. E tem que ter o tratamento mais rigoroso possível para esses caras. Mas muitos desses caras que torturaram não são líderes, nem financiadores. Então eu vou poder, segundo o projeto do governo, abater 2/3, 66% da pena desse cara vai poder ser abatida se ele cometendo crime sendo faccionado só porque ele não é líder e porque não é financiador. E veja, reparem que quando você diz que tem abatimento de pena para quem não é líder, você está dizendo que a maior parte dos faccionados vai ter abatimento de pena. Sim. Porque a maioria não é líder, né? Tem mais índio do que cacique. Então, obviamente, você está afrouxando o enfrentamento para a maior parte. Né? Eu vou falar, a única inovação boa do projeto do governo é permitir operações de infiltração. Né? Então, a polícia, agora o policial vai poder fingir que é um faccionado para chegar lá, obter informação e prender. E ter a delação premiada também, em que o faccionado pode topar fazer a delação e ele continua infiltrado, como se ele não estivesse colaborando com a polícia, né? Ele continua na facção, fazendo a colaboração premiada, porque hoje, quando você faz, você precisa cessar a atividade criminosa, né? Uhum. Lá ele pode continuar sob a supervisão da polícia para pegar peixes maiores. Esse tipo de operação, né, eu acho bom, eu acho inteligente que se faça. Agora, de resto, o projeto do governo é muito fraco e os argumentos para não se transformar em terrorismo... Veja só, o Lula teve a oportunidade de discursar para a ONU. O principal ponto que ele levou para o discurso da ONU foi: eu tenho medo da gente equiparar faccionado a terrorista. Falando, pelo amor de Deus, cara. Olha a quantidade de problema que o Brasil tem. Olha a oportunidade que o Brasil tem de fazer parcerias com o resto do mundo. Você é presidente da República. Você tem a oportunidade de falar com o mundo inteiro olhando pra você. Você tem a oportunidade de fazer o Xi Jinping, o Trump e o Putin assistir um discurso seu. E aí você vai falar pra eles: eu tô preocupado, gente, de equiparar o Comando Vermelho a terrorismo. O Trump vai falar: tá, o que eu faço com isso? Nada, só acho esse cara um tonto. O que o Putin vai olhar e vai falar: tá, esse cara é um tonto. O que o Xi Jinping vai olhar e vai falar: por isso que a China tá crescendo, esse país tá essa bosta aí. O Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que foi demitido agora para dar lugar pro Boulos, olha que humilhação. Ele foi negociar com o PCC pro Lula e visitar o Moinho, a favela do Moinho, né? Pelo amor de Deus, gente, um ministro de Estado negociando com um crime pro presidente da República pisar num território brasileiro. Desculpa, meu. Se eu sou presidente da República, eu vou pedir licença, eu piso no Brasil inteiro. Não tem ninguém que vai, eu vou pedir licença. Desculpa, meu, que sou presidente. Eu vou... Tá mentira? Eu vou trazer a FAB, vou trazer o tanque, vou trazer... eu vou pisar nesse território, sou presidente, meu amigo. Você vai dar... O que é isso? Tem que pedir, mandar o ministro negociar pra me dar licença. Sai nada mesmo. O Ministério de Direitos Humanos ainda tá estudando indenizar a família dos faccionados mortos. Não, é possível. Exatamente. Eles estão discutindo dentro do governo pagar a indenização pra vagabundo faccionado que foi morto trocando tiro com a polícia. Então, assim, meu amigo, não é possível. Não só, você já não quer aumentar a pena pra faccionado, né? Você já não quer ajudar, dar um blindado pra polícia do Rio de Janeiro fazer a operação, que o governo negou. Agora você ainda quer pagar pra família do vagabundo, mas assim, eu nunca vi grandes mobilizações pra famílias de vítimas. Aí pode falar, não, mas puta, essa foi uma grande tragédia, chamou mais atenção. Eu não vi nenhuma grande mobilização contra, vamos lá, histórica de ONGs de direitos humanos ou de partidos de esquerda, sei lá, pra a família, sobrou o irmãozinho lá da von Richthofen, né? Não vi uma grande mobilização pra dar uma puta indenização pra esse cara que, assim, imagina, você perdeu a irmã, não que ela morreu, né? Mas pelo amor de Deus, a irmã que faz aquilo, você perdeu. Sim. Né? Perdeu seus pais. Quando você é criança, pelo amor de Deus, esse sujeito ele tem que ser o mais protegido do universo. Pelo amor de Deus, viver uma tragédia quase que sem precedentes. As vítimas do maníaco do parque, também não vi ninguém se mobilizando pra indenizar. E foi um caso de as vítimas do Chico Picadinho. As mulheres foram esquartejadas. E a família dela nada, uma banana. Então,
Agora, na hora que o Zezinho do açougue, que é assim conhecido, não pelo seu tratamento com carne de animal, mas por carne humana, aí esse cara, a família dele tem que ser indenizada. Inclusive, teve uma decisão, eu tava lendo no caminho pra cá, de uma decisão da justiça de 2 bandidos que foram mortos, acho que aqui em São Paulo, numa ação policial, a família vai receber R$900 mil de indenização do estado de São Paulo. Que isso? R$900 mil, ou seja, tem um vagabundo lá, que é seu filho ou seu marido, ele vai assaltar, ele troca tiro com a polícia, ele morre, e aí você é premiado por ser casado com um bandido, ou por ter um filho bandido, você ganha R$900 mil. Ô, porra, cria logo a Mega Sena do crime aí, sai sorteando coisas pra eles, porra. Olha, atenção, se você é uma bandida, pistoleira, envolvida em atividades criminosas de alto risco, tem um interesse em relacionamento.